Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco. E essa notícia vem diretamente com o nosso comentarista André Marcília. Elon Musk humilha Lula em audiência nos Estados Unidos. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve neste canal para ajudar a fortalecer e chegar a mais pessoas. Inscreve, ativa o sininho e compartilha este vídeo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Se prepara porque é de dar uma baita de uma vergonha o que eu vou te contar agora. As maiores empresas dos Estados Unidos e os maiores empresários, incluindo Elon Musk, defenderam o Brasil contra as tarifas a serem impostas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, portanto, têm empresários que fazem mais pelo Brasil do que o próprio governo Lula, que não foi capaz nem de ir à audiência para tratar do tema. É uma humilhação total a do governo Lula. Eu vou te dar detalhes dessa história agora. Na audiência nos Estados Unidos, que ocorreu hoje, sobre o tarifaço, a Tesla, a Coca-Cola, eBay pediram por escrito para não se taxar os produtos brasileiros. Eles dizem que dependem do Brasil, de produtos brasileiros para que os seus produtos finais, ou seja, de matéria-prima brasileira, para que os produtos finais dessas empresas norte-americanas, sejam oferecidos com um menor preço. Ou seja, eles entenderam que se houver taxação dos materiais brasileiros, isso afetará o próprio mercado norte-americano. Claro, são os americanos pensando nos americanos, mas é impressionante que o governo brasileiro não tenha tido essa sacada, não tenha dito isso, não tenha se manifestado de forma alguma em favor de nada nem de ninguém. E precisaram os empresários norte-americanos irem à audiência ou escreverem cartas nessa audiência para defender os produtos brasileiros contra essa taxação. É de dar uma vergonha danada. A Tesla do Elon Musk foi direta, disse que usa peças e componentes brasileiros que não têm substitutos à altura dentro dos Estados Unidos. Taxar os produtos brasileiros, diz a Tesla do Elon Musk, deixaria os carros dela menos competitivos no mercado. O Musk, portanto, defendeu o produto brasileiro, enquanto a gente lembra que a Janja xingava, mandava o Musk para aquele lugar, e o Lula dizia que os Estados Unidos eram os opressores, que os Estados Unidos eram um problema para o Brasil. Tá lá o problema defendendo o Brasil de um jeito que o Lula não é capaz. Não foi só ele, a Coca-Cola também defendeu o suco de laranja no Brasil, do qual os Estados Unidos são os maiores compradores. O eBay pediu isenção, dizendo que taxar o Brasil pesaria no bolso de milhões de famílias americanas. Agora, como eu disse, o Lula, enquanto isso, estava fazendo o quê? Não estava fazendo nada. Enquanto isso, o governo brasileiro estava fazendo o quê? Não estava fazendo nada. Enquanto isso, o Itamaraty, sabe o que estava fazendo? Estava xingando o Flávio Bolsonaro de traidor da pátria, porque o Flávio Bolsonaro estava lá, junto desses empresários e empresas norte-americanas, falando contra a taxação, falando em favor do Brasil. Agora, compara a nossa situação e veja se faz sentido. O Lula, o governo brasileiro, não fazendo nada. O Itamaraty xingando o Flávio e o Flávio lá. E as empresas e empresários norte-americanos atacados frequentemente pelo governo Lula, lá defendendo os nossos produtos, defendendo que a taxação não ocorra. Compara uma coisa com a outra e veja quem faz alguma coisa pelo Brasil. Não é impressionante que nós temos um governo falando aqui no Brasil de soberania, o governo Lula enchendo a boca para falar de soberania, de não interferência, de não entreguismo aos Estados Unidos, e os Estados Unidos defendendo os nossos produtos, e a oposição ao Lula defendendo os nossos produtos, defendendo que a taxação não ocorra. Meus caros, se você não fica com vergonha do que o governo está fazendo, eu fico. Eu fico, ó, não é pouca não. Deixa aqui o seu comentário.
E vamos com mais notícias no site Poder 360. Amiga de Lulinha pede arquivamento da investigação no STF. Defesa de Roberta nega irregularidades. Polícia Federal diz que a empresária é elo entre careca do INSS e o filho de Lula. A defesa da empresária e lobista Roberta enviou na segunda-feira ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal um pedido para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste pelo arquivamento das investigações contra sua cliente no esquema de desvios do INSS. Ela é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. Os advogados Bruno Salles e Marco Antônio afirmam que a empresária já esclareceu a regularidade de sua atuação profissional, como Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como careca do INSS. Dizem que sua cliente recebeu remuneração regular pelos serviços prestados. Segundo a Polícia Federal, a empresária teve elevado envolvimento com os negócios ilícitos do careca do INSS com o uso de empresas de fachada e tentativa de ocultação de provas. A defesa afirma que as investigações têm se prolongado sem o desfecho, além de distorcer elementos e criar ilações que podem ter outras motivações além do processo penal. Em dezembro de 25, Renata foi alvo da operação sem desconto, deflagrada pela Polícia Federal, teve bens e valores bloqueados e passou a utilizar o tornozeleira eletrônica. Renata é herdeira do ex-banqueiro suíço Peter Luxinger, ex-acionista do banco Credit Suisse. Foi casada com o ex-delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz, responsável pela Operação Santiagra e condenado pelo STF por sua atuação. A empresária ficou famosa em 2017 ao promover que doaria dinheiro e alguns itens de luxo para ajudar Lula, na época em que teve seus bens congelados pela Operação Lava Jato. Para os investigadores, Luxinger é o elo entre o careca do INSS e Lulinha, segundo a Polícia Federal. Houve 5 pagamentos de 300 mil feitos pelo careca do INSS e a empresária. Então é isso, pessoal. Já se inscreve, ajuda nós a fortalecer este canal e crescer e compartilha para que mais pessoas saibam destas notícias sobre política. Agradeço a todos pela audiência.